Sim, tá normal. Ouvi direitinho. Respondendo a pergunta da Sofia, eu já até me desculpo de antemão, porque a professora Maridava não me comunicou, né, só que ela iria fazer a prova essa semana, e nem que vocês tiveram aula na sexta, não sei qual o assunto vocês deram na sexta. E eu acabei não tendo tempo para preparar um material novo para melhorar a revisão com vocês. Eu tenho um antigo que é mais um apanhado geral, e é o que eu vou estar passando hoje para vocês. Que vai lá desde o começo, lá do começo que a gente fala mesmo nas primeiras aulas, até a questão da nossa escola, na história da nossa escola. Mas é isso, gente. Eu vou bem devagar para que vocês lembrem, né? E eu também não sei se ela vai passar a mesma prova que ela passou para os meninos da manhã, antes das férias. Mas o que eu passo aqui é basicamente as coisas que ela costuma cobrar, sabe? De assunto mesmo. E é isso, eu vou espelhar aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Eu estou aqui para responder o melhor que eu posso na minha capacidade, mas não sou a professora Maridava, ela tem muitos anos, já sabe todos os nomes de cor, mas dentro do possível, vou estar mostrando aqui para vocês. Tá aparecendo? Tá sim, normal. Tá aparecendo, sim. Mas não se preocupa não, Sofia, porque ela não costuma passar muitas questões da nossa escola, é muito pouco. Tipo, geralmente uma, e isso quando passa. Mas, enfim, gente, vamos começar aqui. Só silenciar meu celular aqui. Tá. O primeiro tópico é realmente esse apanhado da linha do tempo, do cuidado, que é o primeiro tópico que a professora passa, né? Então, a gente vê aqui lá na pré-história, né? Começa tudo na pré-história com um homem pré-histórico, que a gente tinha um cuidado instintivo. Então, a gente sempre fala que o cuidado é inerente ao ser humano. Opa, tem gente para entrar. Cuidado é inerente ao ser humano. Então, nesse sentido, na pré-história, ainda não, as pessoas não pensavam, tipo, eu vou fazer isso aqui para. Os homens, né, não pensavam, vou fazer isso aqui para curar isso. Eles iam só com base na vivência deles, vendo o que dava para fazer, né? Então, muitas coisas as pessoas morriam mesmo. Posso sim passar depois. E então era isso, né? Eles comiam algumas coisas, enfim, na esperança de curar as doenças, as feridas que eram ocasionadas, principalmente pelos bichos, né? Então era essa coisa mais instintiva, realmente. E não tinha um aprofundamento, uma reflexão de tipo, eu tenho que tomar isso aqui para melhorar, né? E aí a gente vai passando para a era depois pré-cristã, pré-cristã, que é justamente quando a gente tinha a questão dos feiticeiros, né? Os feiticeiros que tomavam conta da saúde das pessoas. Então, existiam os rituais, existia toda essa questão mística, né? Existiam os xamãs nessa questão, então era mais um olhar nesse sentido de que alguma coisa estava errada com aquele ser humano, né? Que poderia ser revertida. Por exemplo, tinha sacrifícios de animais, enfim, de pessoas, de é verdade, eu acabei esquecendo de falar isso com vocês. A prova delas, pelo menos até agora, ela sempre faz objetivas, 10 questões, geralmente objetivas. Então, são questões super tranquilas, então eu espero que vocês. Claro, isso aí com base no que ela já passou até agora, né? Mas é bem tranquilo, de verdade. Eu espero que assim seja também na de vocês. Retornando aqui, né? Tem essa questão dos sacrifícios, enfim, de ter, né, realmente para curar, ter a questão não exatamente de mal olhado, né, mas de ter essas questões de jogaram alguma coisa para fulano, enfim. É essa questão que ainda não tem, né? A gente vai vendo que
com o passar do tempo são feitos outros tipos de cuidados. Então, tinha as poções, tinha, enfim, vários tipos de cuidado que eles pensavam, né, que estaria fazendo bem para aquela pessoa que estava doente. Passando para essa linha do cuidado, assim, é uma coisa assim bem eurocêntrica, né, do nosso eixo, enfim. E aí a gente vai para a Idade Média, que é justamente como o cuidado, ele não passa a ser para curar aquela pessoa, mas sim para expiar os pecados dessa pessoa. Então, ainda não existiam em si os hospitais, né? Tinham aqueles lugares que eles estavam começando, né? Tinha os lugares que os doentes iam, mas esses doentes não iam para esses lugares, para esses hospitais, com a intenção de que eles fossem curados. Eles iam lá para justamente ter o seu suspiro final, podemos dizer assim, né? Era uma questão realmente de que eles estavam lá para aguardar a morte e expiar seus pecados. E tinha muita essa visão de que se você adoeceu, se você tem algum problema, é justamente porque você fez alguma coisa errada durante a sua vida, você pecou, enfim, cometeu algum tipo de erro, algum tipo de desvio de conduta dentro do dogma religioso que tem, né? Então, justamente se você tinha doença, se você passava por situações de vulnerabilidade, era porque você era um pecador. E a mesma coisa vale para as pessoas religiosas que estavam ali. Os religiosos também eles não tinham essa visão de curar, eles tinham ali de tentar aliviar um pouco dos pecados em si daquelas pessoas, mas também um pouco da dor, né? E eles trabalhavam lá também para expiar os próprios pecados. Então, era uma maneira de reverter os pecados que eles carregavam, assim, cuidando dos outros nos momentos finais. E aí, depois disso, a gente passa para a Baixa Idade Média, que é conhecido como o período negro da história, né? Porque justamente aqui a gente vai ter, não sei como posso explicar isso, mas a palavra certa, mas aqui é o período que os religiosos que têm a reforma e a contra-reforma, né? Então, aqui era justamente o catolicismo que dominava, e aqui o catolicismo ele vai ser deixado de lado, né? Ele vai ser um pouco excluído, entre aspas, né? Porque sempre a Igreja Católica foi muito forte, mas ele vai sair desses espaços que eram esses hospitais. E aí, quem fica tomando conta, então, dos doentes? São as prostitutas, são as pessoas, enfim, de rua. Esses espaços de hospitais, eles acabam sendo monitorados justamente por essas pessoas que são mal vistas pela sociedade, pessoas que são oprimidas pela sociedade. E aí, por isso é conhecido como período negro, né? Que deixa de ser uma coisa, o cuidado deixa de ser uma coisa nobre, né? Uma questão nobre, de estar ali o religioso espiando os pecados, cuidando até a pessoa morrer, e passa a ser um sujo, entre aspas, cuidando do sujo, sabe? Essas pessoas pecaminosas cuidando dos doentes. E esse período se estendeu por bastante tempo, até a gente chegar na Idade Moderna, que a gente tem a nossa querida Florence Nightingale, né, que a gente fala bastante na nossa história. E ela é a marcadora da Idade Moderna. Ela vem reverter todo esse quadro que a gente viu de cuidado ser uma coisa mais instintiva, né? Ser uma coisa mais de só o fazer e não pensar. Com a Florence, a gente já pensa o cuidado, a gente já pensa o que é melhor. E a diferença? A gente já tem esse cuidado científico. A Florence escreveu e escreveu muito e de maneira científica. Tanto é que ela é uma das pessoas que vai lá e pega a epidemiologia. Epidemiologia não era uma coisa que se conhecia como a gente conhece hoje.
Mas ela foi lá nas guerras e ela fez os cálculos dela e ela conseguiu provar aquilo que ela observava na realidade. Então, para a gente ver só como o cuidado vai sendo moldado conforme as nossas eras na sociedade, os pensamentos que entram em vigor, chegar na Idade Moderna. Tudo certo até aqui, gente? É isso. Ah, um adendo que eu faço aqui, para vocês lerem o livro da Valesca Paixão, porque é um livro curtinho, né? A letra é grande, e ela vai falando tudo isso. É importante vocês darem uma olhadinha também, que eu não trago aqui, mas ela fala sobre umas civilizações, então ela fala, os costumes da civilização assíria, do romano, dos indianos, se eu não me engano, também tem. É interessante que vocês deem uma olhadinha, sabe, como eles são. Passa isso em aula, vai que cai uma questão dessa na prova, sabe? Aqui já sendo um pouquinho mais detalhista, né, quando a gente fala que dois precursores, eita, ai meu Deus. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, dá pra ouvir, sim. Cortou alguma vez, porque aqui deu que a minha internet caiu. Pra mim tava normal. Ai, que bom. Ai, gente, tá sendo assim uma luta com a minha internet esses dias. Mil perdões se acontecer alguma coisa. Mas eu tô tentando aqui, tô tentando. Enfim, a gente tem os percussores religiosos. A professora gosta muito deles, justamente porque o período que o cuidado esteve na mão da religião foi muito longo, né? Foram muitos séculos que a religião, a igreja católica estava ali nesses espaços de cuidado, né? Tanto pelos dogmas que são pregados pela religião. E aí a gente tem figuras que são importantes dentro desse período, que é justamente São Vicente de Paulo, que é esse querido bem aqui, e a Santa Luísa de Marilac. Não sei se vocês lembram, foi também, eu acho que foi a segunda aula que tiveram. A professora sempre toca neles. E aqui o São Vicente de Paulo ele justamente ajudava os pobres e os vulneráveis. Então, eles são as figuras que vão começar a realmente pensar no cuidar de uma maneira mais humana, como a gente fala hoje em dia, né? De uma maneira que realmente estava ali para ajudar, acalentar, trazer conforto para as pessoas que eram vulneráveis, que eram pobres, que estavam doentes, porque geralmente a grande parte que sofria era justamente os pobres, né, que não tinham condições de estar bancando os médicos, que era uma coisa mais exclusiva da elite, né? E aí ele criou a confraria de caridade, né? Justamente ali para especializar em cuidar das pessoas e ter essa filosofia de vida, né? De sempre ajudar na medida do possível. E aí, a Santa Luísa de Marilac, ela já vem das Irmãs de Caridade, né? Aqui na Confraria de Caridade, as pessoas que participavam eram mais aquelas pessoas abastadas, né? Aquelas pessoas com um melhor poder aquisitivo, que estavam bem quistas na sociedade e que não tinham muita coisa para fazer da vida, sabe? E elas aí era visto como um hobby, um passatempo de ir lá ajudar. Então, eles começavam a pensar no conforto da pessoa, mas não tinha realmente aquele cuidado específico, era mais uma questão de comportamental, né, de conforto realmente, de estar ali para aquela pessoa. E vista disso, realmente, a partir dos esforços do São Vicente de Paulo, que surge as Irmãs de Caridade, que vem a Santa Luísa de Marilac, que eles eram duas figuras próximas, que justamente já chega para os rudimentos da enfermagem. Então, aqui realmente a gente vai ter um cuidado um pouquinho mais especializado nesse sentido, né?
eles já vão ser pessoas, irmãs, que vivem para aquilo. Enquanto que na confraria era um passatempo, né? Quando eles tinham tempo, eles iam lá, cuidavam e tudo mais, para ser bem visto na sociedade. Tipo, olha como essa pessoa, essa mulher, ela faz caridade, olha como ela é boazinha, né? E aqui não, realmente tinha os votos e era viver para cuidar dos outros, para tratar da melhor forma possível, né? E de acordo com conhecimentos que realmente tinham naquela época. E aí, já passando um pouco na linha do tempo, né? É importante sempre falar da Florence Nightingale, porque ela é vista como a precursora da enfermagem moderna, né? Então, aqui eu trago um pouquinho do que a gente aborda em sala, né? Eu lembro que eu passei o filme para vocês. Então, o que é mais importante? Que é a participação dela na Guerra da Crimeia, que ela vai lá e leva as 38 voluntárias para a guerra, a criação da teoria ambientalista. Então, durante todo o tempo que ela esteve lá naquele período de guerra, ela começou a perceber que as pessoas não morriam pelos ferimentos, elas morriam quando elas eram levadas para as enfermarias, quando elas sofriam as infecções cruzadas. Então, a Florence começou a pensar, a entender isso. E se eu deixar esse lugar mais limpo? Porque eram lugares imundos, que não tinha essa concepção que a gente tem hoje, que a gente precisa de limpeza, que a gente precisa de um cuidado mais tranquilo, voltado para aquela pessoa. E aí ela é conhecida como Dama da Lâmpada, né? Porque justamente ela ia lá e visitava os doentes durante a noite, coisa que as outras pessoas não faziam. Ela ia lá com a lâmpada e perguntava: e aí, como você está se sentindo? Você tem alguma queixa? E conversava com esses pacientes, e isso fazia eles se sentirem mais acolhidos, né? E aí ela separou também, ela foi um marco muito importante porque ela começou a separar de acordo com a gravidade das pessoas. Então, olha, aqueles ali que estão mais necessitados, vamos colocar para ali, esses aqui que estão melhores, coloquem em outro lugar, e justamente para evitar essas infecções, né? Porque justamente era um ar que eram ambientes fechados, então a Flores também vai e fala, tipo, olha, vamos abrir, vamos deixar ventilar, trocar a roupa deles, dar realmente esse cuidado, porque uma pessoa, quando ficava doente ou então tinha algum ferimento, ela era basicamente esquecida. Ela tida como morta, infelizmente, naquela época, né? Era muito difícil as pessoas que sobreviviam. E as pessoas que sobreviviam conseguiam ser essas lutadoras, né? Elas ainda sofriam muitas sequelas, justamente por esse tratamento que não era nem um pouco humanizado, que não era nem um pouco ideal do que a gente conhece até hoje, né? E a partir disso é formado o modelo nightingaliano de enfermagem da Flores. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. E o que é esse modelo nightingaliano? É muito importante salientar que ele existiu justamente por causa do período escuro, período negro do cuidado, que a gente, como eu falei, saem as pessoas religiosas e entram as prostitutas, as pessoas mal vistas, enfim. E justamente a Florence, com esse contexto, ela vem e fala: então eu preciso fazer diferente, porque agora é mal visto, agora cuidar é visto como uma coisa de prostitutas, é visto como uma coisa negativa, né? Só pessoas de baixo status fazem isso, e eu preciso mudar essa visão que a sociedade tem sobre. E aí ela vem e formula um modelo nightingaliano, que é justamente, fala que a diretora deveria ser enfermeira. Isso é importante salientar que a Florence foi a primeira a montar
uma escola, né? Deram, depois que ela voltou da guerra, fizeram toda a questão de ter lá uma escola de enfermagem. E aí ela falou: olha, tem que ser uma enfermeira, uma pessoa da enfermagem, né? Naquele momento era mais mulheres, hoje em dia que a gente já vê, né, uma diferença, tem mais homens participando, mas sempre foi tido, né, pela sociedade, pelo que a gente apresenta, como uma profissão de mulheres, né? Porque sempre tem essa questão de a mulher vem trazendo todo aquele questão de cuidado com os outros. Então, por isso ela sempre fala, olha, tem que ser uma enfermeira, porque uma enfermeira é que sabe, o enfermeiro é o que sabe do que a gente precisa, dos modelos que a gente precisa, do que a gente precisa aplicar e de gerenciar realmente as coisas. Aí ela também falava sobre o ensino metódico, né? Então, não era aquele ensino que tinha antes desse período de muito pulverizado. Então, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não tendo a questão mais científica, né? Não tendo dados que comprovassem que aquele cuidado era bom. E aqui a Florence já tem essa aí. Então, só é realizado aquilo que a gente percebe, a gente testa que é verdade, que funciona. Então, e sempre está certinho ali, alinhado com todo o eixo de ensino. E aí, por último, e muito importante, que é a seleção rigorosa de alunos. Como eu falei, né, tinha todo um estigma que envolvia o cuidar. E o cuidar era mal visto para as pessoas. Então, ela tenta mudar isso de acordo com essa seleção, que era a seleção física, moral, intelectual e a aptidão profissional. Ou seja, aquela pessoa que era selecionada, ela tinha que ter uma boa condição física, ela tinha que ser uma pessoa saudável, uma pessoa ativa, ela tinha que ser moral, ou seja, ela não podia ter desvio de conduta, né? Ela não poderia estar se associar com pessoas que fossem vistas de uma maneira negativa, né? Com atos que fossem negativos, até mesmo para. Tem gente aqui. Até mesmo para que essa imagem não passe para a enfermagem, né? E a aptidão profissional, justamente, que ela tinha que ter o domínio, tinha então que ser, entre aspas, né, um profissional completo. Então, tinha que ter aquele pensamento crítico, tinha que ter as virtudes de uma pessoa, né, uma pessoa moral, para justamente ser escolhida e exercer a enfermagem de acordo com o modelo nightingaliano. Se não atendesse a esses quesitos, a pessoa já era excluída da seleção. Passando isso, tem aqui uma instituição que é muito importante para a nossa história, que é justamente a Cruz Vermelha. Ela também ajudou bastante na evolução do cuidado, e não só do cuidado, mas também dos direitos humanos, né? E aí é importante salientar que ela foi fundada em 1863 pelo Henri Dunant, bem importante de saber, justamente pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E aí começou em um país, mas eles foram estimulados a criar vários comitês nacionais. Então, por exemplo, era estimulado até aqui no Brasil, ter lá na Europa, nos países da Europa, né, na Inglaterra, enfim. E é importante que esse comitê ele contribuiu muito para a idealização da Convenção de Genebra durante a Primeira Guerra Mundial. Então, como a gente aprende lá, até mesmo no ensino médio, né, que houveram muitos crimes de guerra, houve torturas, enfim, são muitas caracterizações, né, de perversidade humana e de maneiras que nenhum ser humano deveria ser tratado. E justamente a Cruz Vermelha trabalhou muito para que isso não ocorresse
novamente, né, para que vidas não fossem perdidas para essas questões cruéis que muito aconteciam, infelizmente. E nisso, a gente encerra essa parte mais geralzão. Tudo certo até aqui, gente? Tem alguma dúvida? E fale. Fala pelo menos não. Tá bom. E a gente já passa para a enfermagem no Brasil. A enfermagem no Brasil, a linha lógica dela não se desvincula muito do que aconteceu lá na Europa, né? Aqui também teve o caráter religioso. Quando a gente lembra das histórias, as aulas de história do ensino médio, né, que a gente lembra que veio aqui os religiosos e primeiro tentaram catequizar os indígenas. E nesse sentido, quando a gente traz aqui para a história da enfermagem, né, do cuidado, esse cuidado era religioso, como eu falei, mas instituído nas casas, nas Santas Casas de Misericórdia, né, as muito famosas aqui durante todo o Brasil, né, tem basicamente quase uma Santa Casa de Misericórdia. E o que a gente pode destacar é a figura do Padre José de Anchieta, né? Ele foi um dos primeiros a estar aqui no Brasil. Ele era dos jesuítas, se eu salvo engano, mas tenho 99% de certeza. O Padre José de Anchieta. E ele foi uma figura muito importante de cuidado realmente das pessoas. Ele dedicou grande parte da vida dele a cuidar das pessoas, de estar ali, fazer o possível. Aqui a gente tem a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que é uma das mais antigas que a gente tem no Brasil, foi uma das primeiras a serem fundadas. E a gente também tinha as Irmãs de Caridade aqui no Brasil. Então, como vocês podem ver, também segue essa linha que teve lá na Europa, justamente, né, porque um país europeu colonizou a gente, então a gente vai ver muito refletido a história geral da Europa aqui no Brasil. E aí é importante, é uma figura importante que a gente tem, que é a Francisca de Sade. Ela é importante para a história, porque ela é considerada por algumas literaturas a primeira enfermeira do Brasil. No entanto, ela não é divulgada, a gente tem muitos poucos resquícios dela, né? A gente não consegue facilmente encontrar literatura. Travou, amiga? Tem que tela aí. Assim, é porque travou naquela imagem do padre e da outra senhora lá. Aí o Ai, áudio foi travando também. ai, que tristeza, meu Deus. Sem internet. Pra mim tá normal. Mudou? Mudou agora? Pra mim tá parado nos da Francisca de Sande. É, isso que eu tô agora. É Pois nesse é, que eu tô pra eu não tô vocês? conseguindo enxergar. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Ai, amigas. De verdade, eu peço desculpa porque minha internet tá de centavos. Eu tô chorando muito com ela esses tempos. Não posso fazer nada que ela já cai. Enfim, voltou. Aí, tá. Aí, como eu estava falando, né, da Francisca de Sade, ela é uma figura muito importante porque ela é considerada por muitos a primeira enfermeira do Brasil. Ela dedicou a viuvez ao cuidado dos enfermos, então a gente vê muito isso aqui no Brasil, né, de uma mulher que acaba tendo uma morte prematura do seu companheiro, né, e vê no cuidado dos outros uma solução de vida, né? Então, muitas realizavam essa questão. As pessoas que tinham um pouco mais de condição, né? Ou então que conseguiam arrecadar o dinheiro faziam isso. E aí ela é importante porque ela improvisava hospitais durante as epidemias que assolavam a Bahia. Ela era baiana. E isso é um reflexo do que a gente tinha em questão de saúde, né? Eram muitas doenças que assolavam aqui o Brasil, doenças que vinham de lá da Europa, né, doenças que já estavam aqui, e as pessoas não estavam preparadas para lidar com isso. Então, muitas pessoas morriam
questão de cólera, enfim. E aí a Francisca de Sande é uma dessas pessoas que estavam ali a todo tempo tentando ao máximo cuidar dessas pessoas, porque os hospitais que existiam, eles já eram um tanto quanto defasados, né? Eles não conseguiam atender todos. E essas pessoas que não conseguiam acesso a esse hospital, elas iam lá para os cuidados da Francisca de Sante, lá na Bahia. Falando também das figuras, né? Continuando, a gente tem a Ana Nery, que é a mais famosa daqui, creio eu, né? Que é justamente o ícone brasileiro de enfermagem. Quando a gente pensa em enfermagem, a gente pensa em Ana Nery, né? Hoje em dia, nem tanto, porque acaba sendo uma coisa bem nichada, mas antes as pessoas conheciam bastante a Ana Nery. Tipo, falavam de enfermagem, falavam na Nery, e aí a gente já lembra do curso de enfermagem lá no Rio de Janeiro, né, que era da escola da Ana Nery, e o contexto da Ana Nery, né, que ela ajudou na Guerra do Paraguai em 1865, de uma maneira voluntária, né, porque ela sofreu também essa questão da viuvez e ela não queria estar longe dos filhos dela e ela foi acompanhar os filhos dela durante essa guerra. E nisso, ela focou-se em cuidar das pessoas, em tratar das pessoas lá. E por isso ela recebeu o título de Mãe dos Brasileiros durante essa época. E nisso, como eu já dei um spoiler, né, que está aqui escrito, a primeira escola de enfermagem de alto padrão recebeu o nome dela. O que é esse alto padrão? É justamente a questão do método do modelo nightingaliano, né, de seguir tudo certinho. Então, foi uma das primeiras a ter esse modelo e a ter esse prestígio aqui no Brasil. Falando um pouco do que a professora também gosta, né, que é de falar um pouco das escolas de enfermagem no Brasil. É importante falar que surgiram muitas durante esses períodos de guerra, desses períodos de epidemias, porque as pessoas precisavam de pessoas para cuidar, né? Tinha muitas pessoas doentes, então alguém tinha que cuidar. E as pessoas que estavam ali, né, os cuidadores que estavam ali no momento, eles não tinham a capacidade de cuidar de todos. Então, precisava realmente dessa mão de obra capacitada. E, nesse sentido, né, surgiu de maneira rápida muitas escolas, né, aqui muitas foram instituídas, porém elas não sobreviveram. E por que elas não sobreviveram? Tanto é que é difícil da gente encontrar relatos dessas escolas, porque elas não seguiam o modelo nightingaliano. Não sei se teve pessoas que participaram da semana de enfermagem que teve na UEPA, na nossa UEPA, né? Teve uma palestra só sobre essa história de enfermagem. E justamente isso, então, a gente descobriu que tinham várias escolas que existiram, mas elas foram apagadas da história, porque elas justamente não seguiram um modelo nightingaliano, que era tido como o melhor, né, o mais correto, e que os outros, né, estavam fadados a serem perfeitos, a não produzirem realmente a capacitação que era necessária no momento. Aqui, voltando a falar da Cruz Vermelha, a gente tem a Cruz Vermelha brasileira. Ela já é um pouco mais recente em relação à Cruz Vermelha original, né? A primeira sede. Ela foi instituída em 1908, em comparação com a Sociedade de Medicina da época daqui do Brasil. E é importante falar porque depois da Primeira Guerra foram começados a ser instituídos vários cursos de voluntários. Então, a Cruz Vermelha, ela não capacitava em si, não capacitava da maneira como Nightingaliana, né? Mas ela estava ali justamente para acudir naqueles momentos de emergência, né? Então, aconteceu epidemia, aconteceu conflito, aconteceu desastres naturais, eles vão estar ali de uma maneira emergencial
auxiliando essas vítimas, mas não chega a ser uma formação completa, como nas escolas que adotavam um modelo landscapiano, como, por exemplo, a Escola de Enfermagem Ana Nery. Certo? E aqui falando, né, dessa questão de que houve muitas escolas de enfermagem, mas elas não eram consideradas como alto padrão, essas de alto padrão passaram a existir mais ou menos ali a partir de 1920. E já é um outro quadro que a gente tem no Brasil, né, que é justamente dos sanitaristas. Então a gente vai ter ali o Carlos Chagas, a gente vai ter o Oswaldo Cruz nesse sentido, né, que eles já pensavam de uma outra maneira. Eles queriam combater as epidemias, eles queriam evitar os danos que eram causados, não somente pelas epidemias, mas nos agravos em geral. Eles já tinham essa noção de que era necessário primeiro combater e não só lidar com os estragos que eram cometidos, né? Com as epidemias já existindo, com as pessoas já passando a doença. Então, por isso, já tem esse esforço, o Carlos Chagas, o Oswaldo Cruz, de instituir essas, essas escolas, essas instituições, justamente para que levasse esses profissionais para atuar nas linhas de frente, para gerenciar a sociedade, e é uma linha de raciocínio mais epidemiológica, né? Aqui a gente vê a Ethel Parsons, que é da Fundação Rockefeller. Essa Fundação Rockefeller, ela tem uma relevância porque, como foi falado, o modelo nightingaliano surgiu ali na Europa, né? Mas aos poucos ele foi sendo difundido pelo mundo por meio das estudantes da Florence. E um polo muito importante foi ali o Canadá, que tinha a Fundação Rockefeller, o Canadá, os Estados Unidos. Então, essas pessoas que estavam ali, elas foram vindo aqui para o Brasil, foram vindo para os países daqui e levando essa palavra, entre aspas, palavra do modelo nightingaliano, né, de maneira de formação mais profissional das pessoas que estavam ali atuando. Agora a gente passa para a enfermagem no Pará, né? Então, como vocês podem perceber, foi uma coisa assim, mais geral e vindo até chegar aqui na enfermagem no Pará. E claramente, né, gente, a gente tem que falar da nossa UEPinha, nossa escola de enfermagem Magalhães Barata, e falar do João de Barros Barreto, o Barros Barreto, que é lá pertinho da nossa escola, né? E justamente em homenagem ao Barros Barreto, ele foi um importante sanitarista aqui em Belém, aqui no Pará. Justamente ele era um médico, se eu não me engano, se eu não estou enganada, salvo engano. E ele solicitou para o Ministério da Saúde a criação de uma escola de enfermagem, porque ele percebeu, poxa, olha a situação daqui do Pará, né? A questão da região sudeste, sul, essas questões, essas regiões que elas foram colonizadas antes, né, do que a gente, elas tiveram um desenvolvimento mais acelerado em relação aqui. Então, só muito tempo depois, essas questões do norte, né, foram sendo abordadas. E o Barros Barreto foi muito importante nesse sentido. Ele começou a dar essa luz na saúde aqui no Pará. E aí, como é que foi realizada essa escola de enfermagem? Justamente pelo convênio com a Unicef e a Fundação Rockefeller, né? Olha aqui a Fundação Rockefeller, até aqui no Pará. E aqui temos a querida Mabel Foch. Essa querida aqui, ela era uma canadense, que ela veio aqui para o Pará em 1944, justamente por esse convênio com a Unicef e da Fundação Rockefeller, por intermédio do Barros Barreto, para organizar o curso de enfermagem.
Então, aqui mesmo na região, não tinham pessoas que eram capacitadas para pensar como seria o curso, como seria o ensino, não tinha pessoas para realmente organizar. Então, ela foi a pessoa que veio e organizou. Mas, se eu não me salvo engano, ela ficou só um ano. Ela teve problemas e ela teve que voltar lá para o Canadá. Mas ela foi uma figura muito importante em instaurar realmente a escola de enfermagem aqui. Aqui, não sei se vocês lembram, mas a escola de enfermagem Magalhães Barata, ela teve vários e vários nomes ao decorrer da história, né? Primeiro, ela começou sendo a escola de enfermagem Magalhães Barata em 44. No entanto, ela foi modificada para a Escola de Enfermagem do Pará em 1951. E por que ela foi tendo essas alterações? Porque comentava muito de Magalhães Barata, né? Do interventor daqui do Pará. Então, tinha muito essa questão, poxa, tá associando a política, então é melhor a gente desassociar. E aí, em 1951, ela foi chamada de Escola de Enfermagem do Pará. Aí, em 61, voltaram atrás, falando, não, bora lá, já era uma questão histórica, né? Já estava ali em 44, já foi instituída. Até que, de novo, em 66, falaram, tipo, não, gente, tem que mudar mesmo. E aí foi para a Fundação Educacional do Estado do Pará. Muitas professoras que são mais antigas aqui na UEPA, elas ainda pegaram essa questão essa situação da FEP. E, enfim, apenas em 93 que a nossa escola ela foi associada à UEPA, né? Ela foi fundida à UEPA, porque queriam que existisse uma universidade maior, né? Juntando os cursos de enfermagem, de medicina, educação física, que tinha na época aqui em Belém, para formar a Universidade do Estado do Pará. E por muito tempo só foi chamado de UEPA. E após muita luta das pessoas daqui do campus, que a gente pôde ser chamado novamente de Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Então, hoje a gente é UEPA e Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Isso aí. Aqui é um tópico das aulas finais da professora, que é do desenvolvimento do ensino. Como a gente viu, foram muitas mudanças que foram ocorrendo ao decorrer dos anos. E aqui eu trago um apanhado do que foi sendo modificado. Aqui em 44, logo quando iniciou o, o curso de era voltado em 21 meses, então a pessoa já saía ali com o título em 21 meses. Né? E eram divididos em ciclos. Tinha o ciclo básico, aí era um ensino mais técnico, né? Do fazer. A gente ainda fazia muita questão de cuidar mesmo da pessoa, de dar o banho, de arrumar de maneira correta a cama, né, os panos, os lençóis. Então era uma questão realmente que fazíamos mais essas ações, que hoje em dia já são realizadas por maqueiros, já temos os técnicos, já temos pessoas que são especializadas para cada situação, né, de arrumação, enfim. E aí, nesse sentido, houve uma certa polêmica, porque 21 meses não era o suficiente para capacitar de uma maneira correta, né, as pessoas. E aí, em 45, a gente passou a ter o ensino em 3 anos. Justamente uma coisa mais organizada, um ensino mais concreto, né, que levava aqui. Era 3 anos e dividido em 4 períodos. Então tinha. Era mais ou menos como a lógica que a gente tem hoje em dia, né? De uma coisa mais
geral, né, de anatomia, essas coisas, para o mais específico que as pessoas basicamente mais trabalhavam. Elas iam para os hospitais, iam para os lugares trabalhar realmente, e só depois retornavam para as aulas. E por muito tempo ficou esse ensino de 3 anos. Somente em 1971 que ele passou a ser em 4 anos. E isso por causa da LDB, que é a Lei de Diretrizes de Bases Curricular, que justamente veio trazer esse padrão, né? Que é a LDB 5692 de 71, que ela vinha dizer que era aos 4 anos e a pessoa saía como uma enfermeira generalista. É mais ou menos hoje. No entanto, eles tinham 1 ano de complementação. Inclusive, a própria professora Maridava, ela é uma dessas pessoas, né? Que ela saiu como enfermeira generalista e passou 1 ano de complementação. Se eu não me engano, foi em licenciatura. E as pessoas faziam assim. Nessa época, tinha uns anos e fazia essa complementação. Se eu não me engano, tinha de obstetrícia, tinha de saúde pública e tinha de mais uma outra que eu não vou lembrar agora, mas tinha essas três. Eu acho que foi centro cirúrgico. Alô? Acho que foi centro cirúrgico. Não sei se a minha internet está travando a minha voz para vocês. Isso, eu não estou muito bem lembrada se era centro cirúrgico agora, no momento. Ai, que bom que não travou. Mas eu vou lembrar e eu mando. Até o final eu lembro. E só em... Ai, meu Deus, passei. Só em 2009 que a gente passou a ter os 5 anos instituídos pela LDB 93/94 de 2009, né? Que aí a gente já tem a estipulação da carga horária, tem que fazer os 10 períodos, os 5 anos. E para vocês verem só como foi mudando de um ensino que era muito mais tecnicista até esse ensino que é um pouquinho mais integrado, né? A gente já tem uma questão científica muito mais forte, né? A gente trabalha muito com literaturas, artigos, com protocolos e a gente abdica de muitas coisas que a gente fazia nesse período, né? Então a gente se torna uma pessoa mais central dentro da equipe de enfermagem, né? Então a gente não vai estar ali todo o tempo fazendo uma punção, já é mais uma questão dos técnicos, a gente já não faz certas ações mesmo, a gente está mais ali para realmente guiar. Não significa que a gente não deva saber, a gente tem que saber, porque é a gente que vai ali repassar. Se tem algum erro com a equipe, a gente tem que ter um olhar atento para saber onde é que está sendo esse erro e repassar a maneira correta que deve ser aplicada. E é isso, gente. Boa prova. Como eu falei, é um apanhado mais geral. Eu tento trazer, acho que 99% das coisas que a gente aborda em sala, eu abordo aqui. E eu espero que vocês tenham uma boa prova. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui agora. Ou então depois eu vou mandar o slide para vocês. Infelizmente eu não tive tempo, né, de fazer algum exercício bonitinho com vocês, mas como eu falei, eu estou aqui. Ela costuma cobrar datas assim, tipo, 13 de julho de piriri pororô, não, mas é importante, assim, tipo, ela geralmente coloca no cabeçalho da questão, tipo, em tal, 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 por exemplo, da Cruz Vermelha, em 1868.
né? Mas pra gente colocar assim, pelo que eu lembro agora, não. Mas é importante atentar, né? Tipo, e aí a idade da Florence? Quantos anos ela viveu? Importante, né? Enfim, gente, é isso. Mais alguma pergunta? Como eu falei lá no começo, né? São questões um pouco mais objetivas mesmo. São objetivas, mas não é tipo um textão Enem, assim, 1.500 linhas ali para pedir o que ela quer. Ela dá um contexto assim geral, tipo, olha, na idade tal, quais eram os hábitos adotados, sabe? Isso é uma questão, tipo, era adotado tal coisa, então qual era essa época? Na sociedade assíria, quais eram os hábitos, sabe? Então é mais assim direto realmente. E é isso, amigos. Leiam o livro da Valesca Paixão. Ele é bom, ele tem uma linguagem muito boa, ele é curtinho, né? Justamente essa questão das civilizações, das figuras que eu falei, né? O padre de Anchieta, a Santa de Marilac, é importante dar uma lidinha neles. E o que mais que tinha no livro que era importante? Toda essa questão mesmo. Era essa questão mais geral. Amigo, mandaram. Se eu não me engano, foi até eu mesma que mandei o livro lá, no começo do semestre. Não sei se vocês ainda têm, mas está lá. O nome tá Valesca Paixão, se eu não me engano. E também os slides que ela mandou, ela é bem objetiva nos slides dela, então deem uma olhadinha. E vão sem medo, gente. Vão, fé, força. Contem com o conhecimento de mundo de vocês lá. E é sobre isso. Beijos. Mais alguma pergunta? Tá? Qualquer coisa, mandem um zap, que eu tô por aqui. Vou responder na medida do possível. Beijos. Tchau, tchau.